Olá, Isaacs. Bem-vindo de volta. Dando sequência ao nosso curso, na aula passada a gente aprendeu sobre ambiente Excel, falamos da ambientalização e tudo mais, e hoje vamos aprender sobre inserção e formatação de dados, ok? Então eu vou, sem mais demora, começar a colocar aqui os tipos de dados que normalmente a gente trabalha aqui dentro do Excel, ok? Vou colocar aqui geral, temos aqui número, temos moeda, temos contábil, temos data, hora, temos porcentagem, ok. Se vocês olharem aqui, temos tudo já bem alinhado, ok? Então, aqui vamos lá. No geral, vamos pegar 10 aqui. No número, vamos colocar 9. Faltou um formato aqui que eu queria que tivesse aqui. Então, vou fazer isso. Que é inserir linha. Pessoal, o que eu fiz foi... Vou voltar aqui para vocês aprenderem melhor. Esqueci um formato. Isso pode acontecer com vocês. Então, você vem aqui, por exemplo, clica com todo o botão direito. E aqui vai inserir. Inseriu, criou um espaço vazio aqui. Então, nesse espaço vazio, eu vou colocar o formato que eu esqueci, que eu queria que ficasse debaixo desse número para explicar um ponto bem interessante. E aqui eu vou escrever linha, por exemplo. Reparem que nos dois formatos acima em que eu digitei número, o Excel automaticamente alinhou para a direita. E no formato que eu digitei um texto, ele alinhou para a esquerda. Por quê? Porque o Excel entende que número deve estar à direita e texto à esquerda. É uma característica do software, então a gente deve entender para saber como usar melhor, ok? Moeda. Bom, como a gente tem estudantes de diversas partes e de moedas diferentes, a gente vai padronizar, todo o nosso curso vai usar cifrão, que é o símbolo do dólar, para padronizar, tá? Então, na moeda eu posso escrever assim, digitando cifrão e, por exemplo, 100. E se eu clicar aqui e olhar aqui na nossa barra de fórmula, pareceu como se eu só tivesse apenas digitado 100, ok? Não recomendo escrever dessa forma, porque o Excel, por algum erro, se você colocar aqui um espaço, fizer alguma coisa diferente, ele pode entender errado. Então, o que eu recomendo é simplesmente digitar aqui, por exemplo, colocar 150, e daí, no momento da formatação, você definir e dizer que esse número aqui é moeda, ok? Como é que você faz isso? Tem várias formas, mas vamos na mais simples, que é basicamente você clica aqui nessa seta geral e seleciona aqui, ó, tá em inglês, Estados Unidos, dólar, ó, puxou, inclusive ele já traz para o formato de dólar, tá? Ah, não, quero fazer de outra forma, vou colocar aqui de novo, aqui, 150. Outra forma de se fazer isso, clica com o botão direito e vai formatação de célula, vai abrir, clica aqui, tem várias, vai ter várias categorias, você vai clicar em moeda. Aí, moeda, você vai escolher aqui o símbolo, no caso já está o S, mas aqui tem vários símbolos, né? Tem vários símbolos. E daí você pode selecionar e colocar. Aqui já está o cifrão, no caso, só vir aqui, tá, mesmíssima coisa, e deu tudo certo, ok? Então, mesma coisa aqui. Agora, aqui estamos no contábil. Contábil, eu vou colocar aqui também 100. Qual é a diferença do contábil para... Qual é a diferença do contábil para o moeda? Então, vamos aqui. No contábil, novamente, formatação, né? Botão direito, formatação. Vou voltar aqui, estou fazendo muito rápido, vou fazer mais devagar. Botão direito, aqui, formatar células. E aqui você vai selecionar contábil. E no contábil você vai simplesmente seguir com o que está. Qual é a diferença? É que no contábil ele separa, ele cria um espaçozinho. Se você olhar aqui no moeda, tá o cifrão junto com o número. E no contábil o cifrão está separado. Essa é a única diferença que existe nesses formatos, tá? Mas ainda assim é importante que se saiba, tá? Ah, quero escrever aqui, vou escrever agora aqui um ponto, 2 pontos, 12:30 e foi. Ah, eu quero dizer que isso aqui é uma data, por exemplo. Ah, eu quero dizer que aqui é uma data, por exemplo. Data, vou colocar hoje é dia... hoje é dia... O curso está a ser gravado no dia 10,
Tá. Vou colocar aqui no dia 10. Vou colocar aqui dia 10. 10/10/2021, por exemplo. Aí tá. Aqui eu vou de novo formatar células. Eu quero que seja data. Aqui, se você for data, opa, voltando aqui, clique com o botão direito, vem até formatar células e data. E você pode escolher muitos formatos que te agradem. Você pode colocar apenas dia e mês, pode colocar o dia da semana e a data, o ano, vai aparecer tudo lá. Eu só escrevi uma coisa, olha o que aparece. Olha como é que ele apareceu aqui, né? Tá em inglês o meu, mas você pode colocar em português também. Fica tudo certo, não tem problema, né? Aqui tá domingo, outubro, né? Desde outubro de 2021. E assim que aparece, tá? E aqui a mesma coisa com a data. Eu vou colocar, nesse momento são 15h30, por exemplo. Eu coloquei aqui, mesma coisa. Vamos selecionar essa célula, clicar com o botão direito, ir até formatação de células e eu vou escolher aqui hora. Aqui tem vários formatos do que eu não escrevi, mas eu posso, aqui, vou colocar esse formato de PM e vou clicar. O que ele diz? 13h30, 0 PM. Yeah. Aí não gostei desse formato, então venho aqui de volta, formatação, e seleciono o formato que eu acho que mais me agrada. Né? Então vou escolher esse daqui com os segundinhos, vai lá. 15h30, de novo, é um formato que me agrada, ok? Mesmíssima coisa. Então, agora aqui eu tenho também o percentual. Aqui no percentual, você pode colocar primeiro aqui e depois clicar aí, você vai digitando 10%. Ou se você não quer isso, quer digitar 10%, 10% é 0,1 equivale a 10%, assim, fracionado. Aí se eu clicar aqui, também vira 10%. Então, pode ser dessas duas formas. Ou você clica antes e depois digita, ou você coloca o número fracionado para quando você clicar, ficar correto. E se você digitar direto antes 10% e depois clicar aqui, olha o que acontece. Fica 1000%. Ele está a entender que é o Excel. Então, para estar correto, é das duas formas que eu expliquei agora há pouco, ok? E, então, sobre formatação de dados, né? Formatação de dados e de células, os pontos principais são esses, tá? Então, essa foi a aula de inserção e formatação de dados. Nos vemos na próxima aula, Exex.